Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do SENG, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul. Tem aqui ao meu lado Fábio Cruz, diretor lá do SENG, que vai me ajudar a conduzir a entrevista de hoje, que fala também sobre desenvolvimento, crescimento, investimentos em Mato Grosso do Sul, fazendo uma alusão a esse aniversário de divisão do Estado. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o secretário da SEMADESC, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Um nome tão grande quanto a altura e o tamanho desse secretário, não só em tamanho e grandeza, mas também na grandeza de pessoa, que é Jaime Verruc. Jaime, prazer recebê-los aqui para esse bate-papo, né, para a gente poder falar sobre essa pujança de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo. Obrigado. Cumprimentar Fábio, parabéns aí pela iniciativa do SENG, o Sindicato dos Engenheiros. Cumprimentar o OG também por esse trabalho. Acho que é importante, né, nos 45 anos aí do Mato Grosso do Sul, a gente conversar um pouco com engenharia, que tem um papel preponderante aí no todo o desenvolvimento do Estado, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente necessariamente está falando sempre em obra, investimento, novos desafios. Então, acho que é um bom bate-papo a gente conversar um pouco sobre o desenvolvimento do Estado e como a engenharia vem se comportando em relação a esse desenvolvimento. Secretário, a gente há anos, mais ou menos, quer dizer, há anos assim, de 8 anos para cá, não recebeu tantas obras, tanta movimentação de máquinas pelas estradas, ou seja, para onde a gente olha em Mato Grosso do Sul hoje, nós vemos aquela imagem de desenvolvimento. Não só obra, mas o agronegócio em franco desenvolvimento, em pujança e tal. Era isso que estava se prevendo para Mato Grosso do Sul e daqui para mais? Era isso. Assim, a gente pode, acho que... Vamos dar um dado para começar, né? O estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos 10 anos, ele é um estado que quase triplicou o seu PIB. Então, nós estamos crescendo aí numa média de 5,5 ao ano. A gente até faz uma brincadeira que isso podia ser crescimento chinês, né? Que cresceu por muitos anos a 7%. Então, esse é um ponto fundamental. E às vezes as pessoas perguntam, mas aonde que está esse crescimento? E aí você falou muito bem. Tenta andar numa estrada do Mato Grosso do Sul, né? E nesse período, vamos pegar o agronegócio, nós tivemos uma alteração do perfil de produção, nós temos um estado aí de 10 milhões de toneladas de grãos para um estado de 20, 22, 3 milhões de toneladas de grãos, fora toda a expansão que nós tivemos na área de eucalipto, a diversificação da base produtiva e a agroindustrialização. Então, o Estado mudou a sua estrutura. Então, é isso que a gente vê nas estradas, esses investimentos, isso demanda por parte do poder público toda uma ação também de responder em obras na área de infraestrutura social, que nós chamamos como escolas, hospitais, em função desse crescimento. Mato Grosso do Sul não cresceu muito a população. Na verdade, isso é um fato evidente. Nós temos aí hoje menos de 4 milhões de habitantes, né? De 3 milhões, na verdade, 2 milhões e 856 mil habitantes. Então, é um estado que hoje carece de muita mão de obra, de gente, de quantidade, e que ele teve um crescimento econômico muito forte, mas não teve um crescimento populacional na mesma proporção. Mas é um estado em que ele tem um momento da sua história, nesses 45 anos, é um momento, talvez seja o melhor momento em termos de crescimento e mudança da matriz econômica do estado de Mato Grosso do Sul. Aproveitando a oportunidade, secretário, a gente pode falar que o Mato Grosso do Sul vai se tornar industrializado ou já é industrializado? Não, ele vai se tornar industrializado, né? E, na verdade, ele tem uma trajetória crescente aí nos últimos anos de industrialização, mas ele ainda... É que muitas vezes a gente olha em arrecadação, o agronegócio representa pouca arrecadação, mas a gente tem que entender que boa parte dessa industrialização ela depende do agro. Então, você não consegue separar. Quando você separa o PIB disso, as pessoas podem ter um entendimento. Não, é o agro, a indústria hoje gera mais valor adicionado que o agro. Mas, essencialmente, o processo de industrialização do Estado ele está baseado no agro. Se você retirasse o agro disso, a indústria praticamente inexistiria no estado de Mato Grosso do Sul. Então, esse encadeamento ele é fundamental. Então, o crescimento do agro, a mudança do perfil do agro no Mato Grosso do Sul, que tem propiciado esse processo de agroindustrialização. Nós temos percebido que nos últimos anos nós tivemos aí uma certa redução das áreas plantadas em Mato Grosso do Sul, mas aumento de produtividade. Acontece com o gado também, nós tivemos uma diminuição do rebanho, mas aumento da produtividade de carcaça e tal. Isso se deve à tecnologia? Mas vamos só olhar o seguinte, na verdade, em termos de área plantada, não aconteceu isso. Na verdade, houve uma oscilação, caiu mas em 2015, quando nós assumimos o governo, lá no início do governo do Reinaldo, nós tínhamos uma área plantada de grãos no estado de 2,5 milhões de toneladas, 2,5 milhões de hectares. Faríamos 2,5 milhões de soja, e aí no inverno, que é o milho,
a gente faz aí em torno de 60% disso. No ano passado, nós plantamos 4 milhões de hectares e plantamos 3 milhões de milho. E aí, esse ano, vamos acrescentar mais 256 mil hectares. E esse crescimento, e a gente tem isso muito claro, essa mudança de uso de solo, ela se dá em cima de áreas de pecuária. Então, nós diminuímos a área de pasto no estado de uma maneira significativa. Houve uma compensação. Crescemos a agricultura em regiões totalmente novas, Jaraguari e Bandeirantes, que não tinham nada de agricultura, né? E crescemos também a questão de eucalipto. Nós tínhamos praticamente 700 mil hectares há 8 anos atrás e hoje nós vamos fechar o ano com 1,5 milhão. Então, a grande pressão de crescimento da madeira, de crescimento da soja, o Mato Grosso do Sul se reposicionou nessas áreas novas e aí nós investimos muito em tecnologia, muitas variedades novas, indo para áreas que até então não propíciam, que a gente chama de teor de argila muito baixo. E aí exigiu, inclusive, toda a questão da pesquisa, da capacitação de novas tecnologias. Então, nós crescemos a produção e crescemos a produtividade na área agrícola. E na pecuária é um dado interessante. Nós tiramos da pecuária 3 milhões e meio de hectares de pastagem, e nós temos o mesmo rebanho, 19 milhões e meio de cabeças, e temos um abate crescente. Então, a pecuária talvez seja um grande fenômeno de redução do tempo de abate. Nós reduzimos aí o tempo de abate de maneira significativa. A gente tem os dados lá do Programa Novilho Precoce. Então, houve uma intensificação, uma redução do tempo de abate do animal e uma área menor. Eu acho que esse é o caminho que o Mato Grosso do Sul. Então, no agro, o Mato Grosso do Sul se ajustou muito bem. Cresceu na agricultura, reduziu a área de pecuária, mas aumentou a produção. Quer dizer, nós estamos recebendo mais uma indústria gigantesca aí na área de reflorestamento, de produção de papel e celulose e tal, que vai se instalar em Inocência. Já temos aí praticamente a Suzano quase, né, em atividade já. Ou seja, a matriz produtiva do Estado, ela tende a se voltar um pouco mais para essa área de floresta, de eucalipto e tal, ou vai haver uma divisão equilibrada entre produção de soja, milho, gado e o eucalipto? Não, isso eu acho que está muito claro assim no mapa do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o crescimento da soja. Nós tivemos um crescimento forte no sul do estado. Nós tínhamos a pecuária, ela praticamente foi dominada no sul do estado, pela soja no sul do estado. Nós tivemos um crescimento da soja nesse eixo. Jaraguari, Bandeirantes, nós tínhamos em São Gabriel do Oeste. Hoje a soja chega praticamente até Sonora, já tinha Costa Rica e Chapadão. Nós temos soja em Ribas do Rio Pardo. Alguém podia imaginar que a gente produzia soja em Ribas do Rio Pardo. E um crescimento um pouco na região de Bonito e Jardim também na área de soja. E na área de eucalipto, não, ela está muito concentrada na costa leste, que é exatamente os municípios ali de Três Lagoas, Inocência, Paranaíba. Na divisa, mas chegando agora aqui em Ribas do Rio Pardo. Hoje, Mato Grosso do Sul tem 3 fábricas operando, que as 3 são em Três Lagoas. Isso põe Três Lagoas como a maior exportadora de celulose do mundo. É o município que mais exporta celulose do mundo. Mato Grosso do Sul é a primeira exportação de celulose do país. A fábrica da Suzano, agora em Ribas do Rio Pardo, inaugura provavelmente em julho, que foi anunciado agora, julho do próximo ano. Está praticamente finalizada. Só ali vai precisar 400 mil hectares. E agora a gente está na fase de licenciamento dessa nova fábrica Inocência, que vai também precisar 400 mil hectares de eucalipto para tocar uma fábrica similar a essa que vai estar sendo tocada no município de Ribas do Rio Pardo. Então, a gente chama isso do Vale da Celulose. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul hoje é uma referência mundial em celulose. É o primeiro exportador de celulose do mundo. Não tem como tirar essa configuração do Mato Grosso do Sul nos próximos anos, e a gente avança um pouco em painéis, que nós temos a Greenplac, e agora a gente já está buscando empresas para exatamente utilizar essa celulose para avançar, principalmente nos papéis. Tendo a matéria-prima, né? Isso, para fazer. E aí, normalmente, isso acaba sendo mais mercado interno, esse produto industrializado, porque hoje a celulose realmente é exportada para vários países. Essa de Inocência, qual é a previsão dela de estar a previsão, nós estamos na fase de licenciamento, mas a previsão é de início das obras em janeiro de 25. Então, vamos ter agora mais uns 6, 7 meses de licenciamento. A gente entende assim, terminando a de Ribas do Rio Pardo, já começa a terraplanagem. Então, no segundo semestre do ano que vem deve iniciar a terraplanagem e a obra em 2025. Como está o... Sim, às vezes a gente está numa bolha aqui em Mato Grosso do Sul. Como é que está o Mato Grosso do Sul num cenário nacional? Com relação à economia, a emprego, a renda... Os indicadores de Mato Grosso do Sul, cenário nacional, são extremamente positivos e até um pouco diferenciados. Existem outros estados, como o próprio Mato Grosso, que estão muito próximos ao estado de Mato Grosso do Sul. Mas eu vou te dar um exemplo quando a gente leva para a capacidade de investimento do estado, que interessa muito sobre a questão de obras. Mato Grosso do Sul hoje é o estado com o maior investimento per capita do país. Então, público. Não estou falando privado, público. Então, nós hoje investimos mais ou menos 12,5% da receita líquida do estado em investimento. Isso é o primeiro do país.
Quer dizer, isso mostra o equilíbrio fiscal do Estado e a sua capacidade de investimento. E aí eu estou falando Segurança. de investimentos são construção de presídio, construção de escola, reforma de escola. Quer dizer, quando a gente fala em investimento, é exatamente essa infraestrutura social. Nós temos um fator de investimento extremamente positivo, que é o Fundersul. O Fundersul hoje é 1,5 bilhões por ano em infraestrutura. Esse é um instrumento extremamente importante para os investimentos, somado, que não está nesses 12,5%. Então, o Mato Grosso do Sul está muito bem na capacidade de investimento público, né? Ele é o primeiro do país. Eu acho isso decorrente de toda a reforma que foi feita ao longo aí dos últimos anos, permitindo o Mato Grosso do Sul chegar na Capag-A. E o governador, falando também de infraestrutura, tomou uma decisão em função de nós termos a Capag-A, que é um ranking, é um rating, na verdade, de classificação, nós temos uma capacidade de tomar empréstimo. Então, o governador tomou uma decisão de pegar 2,5 bi em empréstimo para infraestrutura. Então, imagine o seguinte, nós estamos falando para o próximo ano de um pacote de 4 bi em infraestrutura. Então, você imagina que nós estamos falando aqui para os engenheiros, né? Sim. Então, o quanto de obra, o quanto de estruturação do Estado, isso tudo passa necessariamente pela engenharia, passa pela elaboração do projeto, passa pelo engenheiro do licenciamento ambiental, passa na execução da obra, passa na fiscalização, passa na execução. Então, esse é o grande pacote que o governador Haddad vai lançar agora. Nós estamos terminando, a Assembleia já aprovou esses 2,5 bilhões e nós vamos ter esse escopo. O secretário Hélio está terminando toda a perspectiva de obras na área de infraestrutura e o governador quer exatamente colocar os 2,5 bi em infraestrutura somado a 1,5 bi do Fundersul para o próximo ano, nós temos 4 bi. Quer dizer, provavelmente será o maior investimento da história num determinado momento em infraestrutura no Estado. E por que isso? Por que infraestrutura? Exatamente pelo que a gente falava. Nós temos um crescimento da economia, novas áreas de expansão agrícola, novas áreas de expansão industrial e hoje nós temos essa necessidade de melhorar o ir e vir do Estado de Mato Grosso do Sul. Secretário, o governador Rido teve agora recentemente nos Estados Unidos, né, busca de recursos, e nós recebemos também recentemente uma delegação da Índia aqui. O que Mato Grosso do Sul pode esperar dessas parcerias? O que vem dos Estados Unidos? O que pode ser formalizado com a Índia no nosso crescimento aqui? Bom, nos Estados Unidos nós tivemos, ele e a Eliane Detone, nós tivemos lá em Washington, no Banco Mundial e no BID, onde um dos projetos que nós estamos apresentando o BID é o projeto BID Pantanal, que é exatamente a recuperação do Alto do Taquari. Então, nós já terminamos de elaborar esse projeto. A ideia é que o BID acredita que esse projeto está muito alinhado nas propostas do BID. Tivemos lá, inclusive, com o Ilan, que é o presidente. 400 milhões, 400 milhões para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é o conjunto. Ele é o conjunto. Então, nós vamos começar já iniciamos ações de recuperação do Taquari, a gente já começa algumas ações no início do ano com a nossa contrapartida, vamos chamar assim, e o projeto do BID, obviamente, é um projeto que demora para aprovar, não é uma coisa que se libera. Então, nós temos um processo aí de 6, 7, 8 meses ainda, terminando a elaboração do projeto. E o governador teve também no Banco Mundial, que tem interesse em financiar projetos vinculados exatamente a toda essa estrutura de sustentabilidade. E nós tivemos também lá em Washington com o governador, onde nós apresentamos o Estado Carbono Neutro, apresentamos para um conjunto de empresários, exatamente também atrair investimentos para o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, esse foi o objetivo da gente ir até Washington para fazer essas reuniões, para mostrar o Estado e trazer investimentos novos para o Estado de Mato Grosso do Sul. E com a Índia, qual a possibilidade de se ter alguma coisa ali? Olha, na verdade, eu acho que a Índia, assim, o que a gente está olhando? Nós já recebemos o embaixador, foi muito boa a reunião com o embaixador. Primeiro que ele é um cara muito embaixador voltado para o business, para essa relação comercial. Achamos muito interessante o posicionamento do embaixador da Índia. E eles têm um projeto que chama Nova Índia. Então, hoje, a Índia está se posicionando no mercado mundial, o que foi a China há 15 anos atrás. Eles têm a maior população, estão fazendo um grande investimento em infraestrutura, tem todo um desenvolvimento de energia renovável. Então, existe uma oportunidade de nós olharmos o mercado indiano para vender produtos para a Índia, esse é o primeiro ponto, mas também de investimentos indianos aqui no Mato Grosso do Sul. E essas duas vertentes nós estamos trabalhando. Então, nós estamos programando, que no próximo ano, realmente em março, nós vamos fazer uma missão à Índia, o governador irá para a Índia, para que a gente exatamente aproxime essas relações, ver o que tanto de trazer investimentos gente, como abertura comercial. Mas hoje a Índia é olhada pelo mundo como aquilo que aconteceu na China há 10, 15 anos atrás. A Índia passa por esse movimento também de melhoria da renda média, melhoria do padrão de consumo em relação a produtos. Então, cria aí uma grande possibilidade para o Mato Grosso do Sul. Falando em Índia, exportação, a rota bioceânica, que vamos dizer, uma melhoria, um canal de logística, aproveitaria, facilitaria. E qual que é a perspectiva, o impacto da rota bioceânica para a engenharia, para Mato Grosso do Sul?
Bom, veja o seguinte, falando especificamente sobre a obra, né, a obra da ponte, nós já estamos aí chegando a quase 40%. A ponte é financiada por Itaipu, é tocada pelo Ministério de Obras Públicas do Paraguai. Do Paraguai, né, que está terminando por um consórcio. Toda vez que você licita uma obra dessa, ele tem que ser uma empresa brasileira e uma empresa paraguaia. Então, é um consórcio chamado PIBRA, que tem duas empresas, uma brasileira e uma paraguaia. Toda obra de Itaipu sempre tem que ter um consórcio entre empresa brasileira e paraguaia, independente de quem está licitando. Agora, nós soltamos edital, o DENIT, do acesso da ponte, quer dizer, da BR-267 de Porto Mutinho até o acesso. Isso é uma obra de responsabilidade do governo brasileiro, né? E é uma obra de 13 quilômetros, mas uma obra de engenharia que vai custar aí quase 200 milhões em 13 quilômetros, porque ela é quase uma ponte de 13 quilômetros. Como ali você tem todo um alagado, você não pode fazer o aterro que você queria um barramento. Então, na verdade, ela é uma somatória de pontes, né? Mini pontes. E isso está agora aberto, já o edital, para as empresas apresentarem a proposta, e também o centro alfandegado. É junto o acesso centro alfandegado, que só para você ter uma ideia de construção, só de área coberta são 18.500 metros quadrados, porque ali tem Polícia Federal, Receita Federal, mapa, né? Então, isso está sendo licitado junto. Então, em termos de obra de infraestrutura, a gente acha que está bem encaminhado. Os próximos 2 anos, a gente finaliza toda a estruturação de obras necessárias. Lá no Chile, na Argentina, Paraguai fecha também no próximo ano todo o asfaltamento ainda necessário até a divisa com a Argentina, que é Poço Hondo. Então, isso é impacto de infraestrutura. Depois nós temos o impacto decorrente da utilização, como você bem colocou. A gente tem que utilizar. Desafio número 2, se chama alfândega. Então nós estamos trabalhando, inclusive o senador Nelson assumiu novamente o Parlasul agora. Então nós estamos trabalhando muito para que essa rota seja alfandegada. Por que a gente fala isso? Nós temos estudo de todos os produtos para chegar na China, custo portuário, competição com o Panamá, né? Porque a gente tem que entender o seguinte. Até a revista The Economist escreveu um negocinho, um insano projeto de tentarem concorrer com o Canal do Panamá. Mas era positiva a matéria. Porque assim, nunca ninguém imaginou que alguém ia fazer um trajeto rodoviário, porque é exatamente isso, nós queremos concorrer com o Canal do Panamá. O Canal do Panamá, nesse momento, está com um problema hidroviário lá, é extremamente caro a operação. Então, todos esses custos nós conseguimos, a partir do Centro-Oeste, ser mais competitivos no mercado asiático. Que é exatamente o que você colocou aqui. Questão da Índia, da China, que tem 60% da população do consumo mundial. Mato Grosso do Sul já exporta hoje, em 2023, 50 e poucos % de toda a sua exportação é para a China, para o Japão. Então, o mercado asiático é exatamente o nosso grande mercado, já é hoje. Nós só vamos realocar. Em vez de sair por Santos, passar pelo Canal do Panamá, sai de Porto Mutinho, 1.230 quilômetros, chega aos portos chilenos de uma maneira mais competitiva. Tudo isso é verdade, desde que a gente resolva a alfândega. Tudo isso é verdade. Se eu tiver que chegar em Porto Mutinho, ficar 2 dias para passar, chegar no Paraguai, passar na alfândega, de novo, Paraguai, Argentina e tal, eu posso perder todos os 14 dias que eu ganhei, os 5, 6 mil quilômetros que eu ganhei nisso, o custo portuário menor no Chile em relação ao Canal do Panamá. Então, esse é hoje o foco da Secretaria, estamos trabalhando para que a gente resolva os acordos alfandegários, né? Não é o problema de infraestrutura, mas os acordos para que a gente tenha uma rota que fecha em Campo Grande o caminhão e abre lá no Chile. E aí é importante destacar, existe uma grande oportunidade que a gente fala que talvez ela seja maior do que a exportação. É Mato Grosso do Sul se tornar o grande distribuidor de produtos do mercado, dos mercados asiáticos aqui. Por exemplo, China. O volume de produtos que vem da China hoje por Santos, adentro a partir de São Paulo, e São Paulo distribui, o Mato Grosso do Sul pode assumir essa posição de ser um hub de distribuição, e aí Campo Grande tem um papel importante desses produtos para o Brasil, inclusive para São Paulo. Vai chegar, porque o caminhão tem que voltar, vai voltar vazio, já traz o container com esses produtos. Então tem uma grande competitividade dos dois lados, né? De levar o produto, e aí com maior valor agregado, que a industrialização é fundamental, e a gente não acredita muito no potencial de soja em grão. Não é esse o caminho. Né? Soja em grão não entra bitrem no Paraguai. Nos Andes é difícil passar o bitrem, então a gente teria que trabalhar com caminhão de 30 toneladas. Então, agora, quando você põe a carne, quando você põe o frango, quando você põe produto de valor agregado, esse perfil muda totalmente. E aí traz de lado também produtos para distribuição. Então, a gente não olha achando que a soja... Na verdade, a minha ideia no Estado, daqui a pouco, eu não exportar mais soja em grão. Tudo botar essa soja dentro da carne. Né? A mesma coisa do milho, industrializar o milho aqui e transformar ele em valor agregado. Essa é a estratégia que nós definimos no governo. Bom, a Rota Bioceânica vai passar por uma série de municípios, Jaime, muitos deles que não têm condições de, por exemplo, não tem caixa para investimento para fazer e tirar o melhor proveito disso aí. O governo tem um projeto de ajuda e de apoio a esses municípios por onde a rota vai passar, para que eles possam tirar o melhor proveito também desse desenvolvimento que vai vir? Essa é sempre a grande preocupação, Og. Assim, e o governador lá, quando ele fala do Mato Grosso do Sul inclusivo,
é como a população sul-mato-grossense se apropria desse processo. Então, como é que ela se apropria no processo de desenvolvimento de Ribas? Como é que ela se apropria de Inocência? Quer dizer, e a rota da mesma forma. Então, nós temos toda uma estrutura planejada. Porto Murtinho já está elaborando seu plano diretor de reestruturação da sua área, né? E de requalificar, não só quando a gente fala das pessoas, mas nós estamos trabalhando na requalificação empresarial, que ela é fundamental. Então, porque senão o empresário fica olhando e fala, mas veio alguém de fora aqui e está indo muito bem. E por que você não fez isso? Mas ele precisa ser estimulado, ele precisa ter crédito, ele precisa ter orientação. Né? Ele não vai fazer isso voluntariamente, falar, mas eu estou há 50 anos aqui, eu não consegui vender mais do que isso e agora estão falando que eu tenho esse potencial. Então, a gente tem todo um trabalho coordenado na qualificação de pessoas, qualificação empresarial nesses municípios. Nós fizemos agora, há poucos dias, inclusive, um trabalho muito grande junto com o Sebrae que chama o Encadear Summit, que era exatamente assim, é como as pequenas empresas se apropriam dessa... Isso vale muito para a engenharia. Sim. Eu vou te dar um exemplo, Fábio. Por exemplo, pega na Suzano. A dificuldade, por exemplo, que muitas vezes a gente tem de qualificar as empresas de engenharia para prestar serviço para a Suzano. Porque tem um conjunto de critérios. Né? E nós não estávamos então, assim, preparados, né, para receber um volume tão grande. E aí assim, tem um conjunto de critérios, tem prazo. Vou te dar um exemplo da obra de Suzano. Ela vai ser inaugurada em novembro. Ela vai ser inaugurada em junho. Então, você imagine o quanto que a engenharia trabalhou de uma maneira eficiente para encurtar uma obra de 22 bilhões, você encurtar ela em 4 meses. Isso é e aí engenharia. tem bonificação, isso é engenharia, é planejamento, estruturação. Né? Então, e aí nós fizemos um trabalho grande de qualificação dessas empresas de todas as áreas, mas também na engenharia, porque muitas vezes o cara fala, mas eu não trabalho para a Suzano. Não, a Suzano hoje tem 374 pessoas jurídicas trabalhando lá. Então, quando você pega quem está fazendo o cimento lá, a usinagem de cimento, é a empresa sul-mato-grossense, que já atendeu uma, está atendendo a outra. Aí você tem a pedreira, tem a tração. Então, você tem centenas de empresas adequadas a esse perfil de exigência que a Suzano faz, e esse é o nosso papel, qualificar essas empresas para que elas possam apresentar propostas, planilhas adequadas, estruturas adequadas para poder utilizarem e se beneficiarem dessa estrutura. Então, acho que esse é o caminho e a engenharia do Mato Grosso do Sul respondeu muito bem. Perfeito, legal. Falando nessa quantidade de investimento, na quantidade de obra, industrialização, qual é o projeto do governo para qualificação? Tanto nível técnico, nível qualificação de eletricista, de mecânico? Esse veio o seguinte, isso até veio agora nessa gestão do Eduardo Rido, para a minha secretaria. Nós criamos uma secretaria executiva de emprego e qualificação. Né? Isso estava lá na Secretaria de Assistência Social, a gente trouxe isso para uma lógica do desenvolvimento, vinculada mais ao desenvolvimento. Então, eu vou te dar um exemplo, que a gente acabou de criar uma rede estadual de excelência e formação profissional na área florestal. Demanda das empresas. E aí a gente está trabalhando desde o currículo da engenharia florestal, para te dar um exemplo, que nós temos um curso de engenharia florestal em Chapadão do Sul, da UFMS, tem 50 vagas, 20 pessoas só se inscrevem. Você tem um maciço desse. Então nós estamos discutindo desde a questão da estrutura curricular, que é fundamental na formação. Agora, eu acho que tem uma questão aí, eu acho que para os engenheiros também um processo de formação continuada importante. Né? Existe uma mudança nesse momento, Fábio, brutal. Quer dizer, não dá mais para falar em engenharia sem falar em processos sustentáveis. E até quanto nossos profissionais de engenharia estão preparados para isso, porque é um conhecimento adicional. Sim, então, acho que esse é um grande caminho, acho que o SENGE aí tem um papel importante, o próprio CREA, dessa formação. A gente percebe muito hoje que a tecnologia de engenharia, as demandas para a área de engenharia, seja ela desde a florestal, da agronômica, da engenharia civil, da engenharia elétrica, elas têm crescido de uma maneira muito rápida e muitas vezes a gente tem dificuldade dos profissionais acompanhar, porque é um processo de formação continuada que eles vão ter que buscar. Óbvio, o Estado não tem capacidade de fornecer para os engenheiros, a gente trabalha mais na formação profissional, e esse é o nosso objetivo. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte com a Secretaria de Educação, numa relação concomitante, quer dizer, faz uma formação do 2º grau e já faz uma formação técnica conjunta, isso nós já estamos fazendo com a Secretaria de Educação, isso é importantíssimo. E aonde eu tenho um grande desafio no curto prazo é o jovem. Tá? Eu tenho um jovem hoje no Estado que muitas vezes não tem a vontade, não tem mobilidade. Quer dizer, por que muita gente não foi para Ribas? A gente tem essa coisa, mas não tem para ir em Campo, mas Ribas tem porque você não vai para lá. Então, essa mobilidade
é ainda um problema no Mato Grosso do Sul. A própria estrutura das cidades também que estão recebendo esse volume muito grande de pessoas. Tá complicado, não tem lugar para morar, para dormir, não tem casa para alugar. Quer dizer, mas não é por isso que ele não vai, não. Mas não Porque é. eu tenho hoje, só para você ter uma ideia, o projeto Suzano hoje tem 460 imóveis alugados em Campo Grande. 460. Todos os dias se deslocam para Ribas do Rio Pardo, de Campo Grande, 1.200 veículos para trabalhar lá. 1.200 veículos. Leva uma média de 3, 4 pessoas cada um. Isso, e às vezes é ônibus e tal. E 460 imóveis alugados para o projeto. Por sorte, Ribas tem Campo Grande perto. Tá perto, né? senão não ia absorver. Mesmo assim, com todos esses problemas que nós temos lá. Nós vamos construir hospital, polícia, toda essa estrutura. Segurança. Mas isso, também assim, as pessoas têm que entender que isso é até julho. Nesse momento eu tenho uma população volante muito grande, que é lá. Eu até estou fazendo um trabalho agora para esse pessoal que está sendo já terminando a parte civil de Ribas, para ver se eu consigo manter essas pessoas no Mato Grosso do Sul. Para ir para Cidrolândia, trabalhar na coisa, para ir para Dourados, que tem obra, para ir para Inocência. Para Inocência. Não deixar perder. Para não perder, porque é uma mão de obra que nós precisamos, né? E é importante. Hoje nós temos em algumas áreas, na área da agroindustrialização, se nós perdermos os venezuelanos, e os haitianos têm figura e para. Eu tenho 2.000 estrangeiros trabalhando na JBS, que tem 7.000 funcionários em Dourados, são 2.000. Em Rochedo, se você ir no frigorífico, tem 800 funcionários, 200 estrangeiros. Né? Então, em perder. Se por um acaso acontecer uma mão de aumentação, obra suficiente para absorver é importante. isso. Então, hoje a gente tem até dificuldade, a gente fala com o Sistema S, com o Senai, que fala, a gente abre curso, até gratuito, e o pessoal não vem. Né? E aí é um estímulo, nós temos que estimular muito o jovem. Nós temos nós temos um grupo de jovens com baixa escolaridade, tem que melhorar a escolaridade dele e ele compreender que essa é uma forma de incentivar para isso, né? Porque a maioria acaba se formando, estuda e vai embora, né? Esse que é mas o meu jovem é aquele que não tem a escolaridade. Esse que se forma, ele até sai, ele volta, mas o que às vezes não termina o ensino médio, que é meu grande desafio hoje no curto prazo, é qualificar, aumentar a escolaridade e ele classificar essa pessoa para avançar no mercado de trabalho e trabalhar nas áreas, por exemplo, da engenharia, que qualquer empresa de engenharia hoje, quem te ligar e falar, você tem vaga? Ele vai ter servente, pedreiro, eletricista e para engenheiro. Né? Ele tem em qualquer uma das áreas. Eles estão bem por diante. Antigamente a gente via um engenheiro formado indo dirigir Uber porque não tinha vaga, não tinha profissão. Exatamente. Secretário, falando um pouquinho agora da produção, aqui nós tivemos no mês de abril a segunda maior produção de etanol do milho do país. Perdemos apenas para o Mato Grosso, nosso estado vizinho. Estamos chegando agora, talvez esse ano, ano que vem, na terceira usina de produção de etanol de milho. Quanto tempo a gente pode se tornar suficiente, não depender mais de etanol de ninguém, contando com o etanol de cana e de milho que nós podemos produzir por aqui? Não, assim, o Mato Grosso, na verdade, é um exportador de etanol para os outros estados. Nós somos, sim, hoje... Já somos, hoje, assim, com o etanol de cana, nós temos 17 indústrias de cana operando hoje. Nós, hoje, a gente consome 10% da nossa produção. Então, o Mato Grosso do Sul já envia para os outros estados aí praticamente 90% da sua produção. E nós, há alguns anos atrás, a gente começou a desenhar essa possibilidade. O Mato Grosso do Sul é um grande produtor de milho e nós não tínhamos nenhuma empresa. E eu, na época, identifiquei essa empresa que trabalha no Paraguai e no Mato Grosso, andei assim. Foi muito difícil, porque as pessoas dizem, o milho aí tem concorrência, é muito caro, vai sendo feito. Então, a gente fez um trabalho grande até conseguir chegar nessa empresa que se instalou em Dourados. Uhum. Em Pasa, que tem no Mato Grosso, é a maior empresa hoje do setor de etanol de milho do Brasil. Na verdade, acho que é a maior do mundo individualmente em produção de milho. Ela é exclusivamente de milho. E ela em Dourados hoje, em produção plena, para você ter uma ideia, Mato Grosso do Sul vai produzir agora 13 milhões de toneladas de milho. Ela, sozinha, em Dourados, absorve 2 milhões de toneladas. E aí nós vamos inaugurar agora, nesse semestre agora, a Neomilho em Maracaju, que absorve em torno aí mais de 1 milhão de toneladas. Então, nós já temos demanda interna para 3 milhões de toneladas de milho para esse ano, para a produção. E agora, recentemente, há um mês atrás, nós fechamos a instalação da Impasa no município de Cidrolândia. A obra do armazém já começou, está com 232 empregados lá, e nós estamos licenciando a empresa, que deve ser a fase inicial também 1 milhão. Então, nós estamos falando já uma demanda para 4 milhões de toneladas de milho. Isso muda o perfil, inclusive, de remuneração do produtor, como mudou no Mato Grosso. Então, nós temos, hoje o Mato Grosso do Sul, esse ano já exportou mais de 5 milhões de toneladas, e não compromete a questão da cadeia, que às vezes, mas não vai comprometer a cadeia de produção de frangos, suínos e aves. Suínos é uma área que cresce muito no estado. E eu falei, não compromete, que nós temos um excedente, o que nós vamos diminuir é o excedente exportável. Sim, né? Mas nós temos tirar da alimentação. O Mato Grosso do Sul é um estado agora com 12, 13 milhões todo ano
nós vamos fazer uma safra de 12, 13 milhões de toneladas de milho. Então, a ideia é exatamente isso. Nós temos milho para ração, frango, ave e temos milho para etanol. Legal. Qual que é a proporção de empresas do Mato Grosso do Sul atuando nessas grandes obras, na parte da indústria principalmente, e inclusive no governo? Ah, beleza, eu tenho tantos milhões de obras. Tem muita empresa que vem de fora, tem muita empresa sul-mato-grossense que atua na... Nós temos empresas preparadas para suprir toda essa demanda? Não, na verdade, nós temos empresas preparadas, as empresas sul-mato-grossenses são empresas muito boas. Mas não, tanto que assim, a gente, com esse volume de obras, claramente nos processos licitatórios, que são públicos e abertos, nós temos uma entrada de empresas de fora do Estado. Então, aí e que acabam ficando aqui, eles não vêm só tocar uma obra, se instalam e tal. Deixa de ser negativo, então, a gente veio aí, a gente teve várias empresas de porte razoável, de porte médio, que vieram ao Mato Grosso do Sul para fazer as obras de infraestrutura. Né? Mas muitas delas, na verdade, acabam subcontratando empresas menores para fazer a parte civil, mas nós temos também empresas de porte, a questão da própria construção, nós temos uma série de empresas que estão atuando na Suzano, tem uma série de empresas que estão atuando lá na Impasa, né? Então, nós temos daqui do Mato Grosso do Sul, nós temos empresas atuando. É que o volume está maior do que a capacidade dessa empresa, e aí é natural. Como o Estado está pagando regularmente, tem recurso em caixa para fazer isso. Então, hoje uma empresa não precisa ter um receio, que tantas vezes a gente viu na engenharia o problema, o não pagamento, quanto é complicado alguém conseguir estruturar uma obra. O Estado não, ele está com os pagamentos regulares, ele só lança a obra com dinheiro em caixa, então não é perspectiva. A maioria do recurso hoje das obras são recursos estaduais, quer dizer, então as grandes obras são, e obviamente privado. Eu vou te dar um número que ele impressiona. Hoje, o painel privado do Mato Grosso do Sul, considerando, obviamente, as duas obras da Aroc, nós temos um painel de investimento de 78 bilhões no Estado. Privado. Óbvio que nós temos duas aí, 50 bilhões você coloca nas duas coisas. Mas é assim, é mais 2 bi na Impasa, mais 1 bi em Carapó, em etanol de segunda geração, e 250 milhões em usina, uma nova usina de etanol de cana em Paranaíba, que é a Pedra. E assim você vai... 78 bilhões. Então veja o seguinte, isso é investimento. E máquina, equipamento, obra. É o conjunto o investimento total que ele vai fazer. Completo, né? Não tem nenhum desses 78 bi que não passe por alguma coisa da área de engenharia. Não tem nenhum deles. Isso que é importante. Tem serviço. Então a perspectiva ainda continua muito positiva. Para a gente já caminhar para o encerramento aqui, como é que você enxerga Mato Grosso do Sul? Nós estamos completando 45 anos essa divisão. Como é que você enxerga Mato Grosso do Sul daqui mais 5, 10 anos? Olha, para mim, assim, eu tenho uma visão muito clara, porque se a gente não fizesse mais nada hoje, dentro desses 78 bi, para os próximos 2 anos, vamos chamar assim, o crescimento do Mato Grosso do Sul está garantido. Então, daria um salto gigantesco já, né? Mantém os 5%. Mantém tranquilamente, sem nenhum problema. Só que eu acho que o Mato Grosso do Sul ele passa também por uma outra mudança. Com toda essa estruturação de infraestrutura, né? Nós estamos trabalhando fortemente na questão de estruturação de ferrovia, com os investimentos de 4 bi e toda a melhoria da competitividade do estado de Mato Grosso do Sul. Nós passamos a ter um olhar do investimento, a gente conseguiu trazer um olhar para Mato Grosso do Sul do investimento internacional de maneira muito diferenciada. Um estado sustentável, um estado que tem uma política muito clara. A nossa política está muito alinhado naquilo que os investidores internacionais estão procurando. É seguro. É seguro, exatamente. Então, exatamente. O que é o Mato Grosso do Sul há 5 anos? Um estado industrializado, que é o que você acabou de perguntar. Então, você muda, com esses investimentos todo, o perfil de arrecadação, de valor adicionado. Você pega um município igual o Ribas, depois que a fábrica operar, o índice dele de repasse de CMS altera para 4 vezes mais do que ele recebe hoje. Só para vocês terem uma ideia do que é o valor adicionado. Hoje ele tem um desafio... todo o investimento que o município fez ao longo desse tempo. Então, daqui a 5 anos, é um estado mais industrializado. Nós já somos o 3º em capital humano. Acho que esse é um caminho que Mato Grosso do Sul não tem uma perspectiva de mudança demográfica tão significativa. Né? Mas a gente vê muito perfil. Que é o contrário, né? Pode aumentar e não a gente perder população. Né? Pode perder população. Mas o que a gente percebe hoje, uma série de municípios, com a expansão do agro, com a expansão, é a mudança desses perfis no interior do estado. Que hoje Campo Grande, Dourados concentram demais, a gente percebe claramente. E quando a gente a rota, daqui a 5 anos, a rota está operando.
e com todos os seus desafios dos municípios, da Não estrutura. estamos contando com a rota. Não, isso sem porque a contar, rota, ainda tem mais ela esse tem advento que ainda, terminar né? a obra e ela tem uma curva de aprendizagem para ser feita. lógico. Então, mas daqui a 5 anos essa rota está em plena operação. Então, o Mato Grosso do Sul mudou a sua geopolítica no mundo. Assim, a gente fazia uma brincadeira antigamente assim, Mato Grosso do Sul está localizado estrategicamente. É verdade. Mas para você ser estratégico, você tem que ter acesso. Não adianta você falar que você está no meio. No meio o meio não é o tem pior como lugar que chegar você ou tem. como sair daqui. Se você Pra não tiver chegar. logística, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo exatamente. Nós estamos no meio, podia parecer o pior lugar, e nós estamos indo para o melhor lugar no momento que a gente faz a conectividade do Estado em relação a isso. Eu nem falei aqui, não deu tempo, de mineração. Na mineração, em 3 anos, nós dobramos a produção de mineração no estado. Há poucos dias tinham aberto 200 vagas para motorista em Corumbá, trazendo gente de fora. Na área de engenharia, desenvolvendo toda essa área de mineração que nós ficamos parados há alguns anos, mas já mudou o perfil com utilização de hidrovia e tal. Então, é essa grande mudança. E aí nós vamos focar em turismo, Pantanal. O foco da Pantanal é um só: sustentabilidade, pecuária e turismo. Não há outro caminho para o Pantanal. E, obviamente, todos os atrativos que nós temos. Então, acho que daqui a 5 anos é o Mato Grosso do Sul crescendo da mesma forma. Um Mato Grosso do Sul que a gente quer trazer essas pessoas para essa inclusão, para esse crescimento, a todo mundo se apropriar desse crescimento. Eu acho que isso é fundamental. E isso passa pela educação e pela qualificação. Perfeito. Muito bacana. Então, chegamos, né, Fábio? Olha, mais Muito um bom. podcast interessante, né? Com uma das secretarias mais movimentadas aqui de Mato Grosso do Sul, que é a Semadesc, que a gente acompanha o trabalho. Quero até parabenizar o secretário, em nome da Mútua e em nome do SENG, né, que produz esse podcast, pelo crescimento que Mato Grosso, né, tem vindo. E a gente está celebrando mais esse aniversário de divisão do Estado com, acho que, né, um positivismo, né? Enxergando um Estado cada vez mais crescente, cada vez mais desenvolvido. Secretário, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela né, a dedicação de estar aqui com a gente, falando sobre tudo isso que Mato Grosso do Sul está se tornando. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos secretário. à disposição. Agradecendo aí em nome do SENG, em nome dos engenheiros, essa informação que para a gente é muito importante. E às vezes você está na correria do dia a dia e você não sabe o que está girando, o que está acontecendo. Exatamente. Então a ideia desse podcast, trazer coisa positiva com a divisão do Estado, é muito importante para nós. Fala para o pessoal da engenharia. Se eles não cresceram 5,5 ao ano nos últimos anos, eles estão atrás. Põe o pé no chão e tem que correr. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Fábio. Olha, fique ligado que em breve tem mais um podcast do SENG da Mútua para você no ar. Até o próximo.